Pedro, eu agradeço eu sei que você tinha compromisso lá com a sua igreja, foi difícil ele aceitar o convite exatamente por causa da programação com a liderança da igreja. Então, obrigado, querido, por ter tomado esse tempinho na sua agenda para estar aqui hoje à noite. Amém. Eu não sei muito bem como eu vou lidar com as várias emoções que estão passando aqui pelo meu coração e pela minha mente nesse momento, né? Olhar aqui para o pastor Alcides e para a Ana na primeira fileira é uma baita responsabilidade, porque boa parte de tudo que eu aprendi a respeito de Jesus e da palavra, eu aprendi com eles. Aprendi com muitos outros de vocês que estão aqui, que eu sempre chamei de tio e tia, né? Tio Marcos e tia Deise e tantos outros. Então eu tô feliz, estou honrado, estou emocionado também, um pouco temeroso. Não costumo ficar nervoso mais para pregar já há algum tempo, mas hoje eu estou. Então vamos ver como é que as coisas vão andar aqui. Mas que alegria, queridos, eu estou muito honrado mesmo. E espero, né, pela graça de Deus, contribuir de alguma maneira para aquilo que o Senhor quer fazer na vida de vocês, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Queridos, o tema do encontro é Tudo se fez novo, e um versículo aqui que foi sugerido, né, como referência é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quero ler com vocês. Eu confesso que eu não vou me deter tanto neste texto, porque eu quero partir dele para um outro, e nesse outro eu vou me deter um pouco mais. Nós vamos partir dele, e aí eu quero contextualizar um pouco do que eu quero trazer nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Nesse trecho, Paulo fala a respeito de uma realidade que parece já plenamente estabelecida, certo? Ele diz algo já passou e algo novo já se fez. Dá a sensação para a gente de uma obra completa, finalizada, certo? Até pelo tempo verbal que ele utiliza aqui. No entanto, eu não sei você, mas na minha experiência, na minha vida ordinária, comum, cotidiana, a minha experiência parece apontar, por vezes, na direção contrária, como se ainda faltasse alguma coisa. Paulo está dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, tudo o que é antigo passou, tudo se fez agora novo, mas parece que, de alguma maneira, na realidade, na medida em que os dias vão passando, no enfrentamento de situações particularmente desafiadoras, a sensação, as emoções parecem apontar na direção contrária, como se eu ainda estivesse esperando por alguma coisa, desejando por alguma coisa que me falta. Nem sempre, eu vou confessar aqui para vocês, eu me sinto uma nova criação. Você se sente? Sempre. Ou tem dia que parece que tá mais a velha do que a nova. Né? Parece que a nossa velha humanidade, a nossa natureza pecaminosa, teimosamente ainda está ali tentando dominar as ações, dominar as emoções. Nem sempre parece que as coisas antigas realmente passaram e todas se fizeram novas. Pelo menos na minha vida é bem frequente a sensação de que essas coisas antigas me assombram. De que esse mundo em que eu estou e do qual sou parte de alguma maneira, se parece muito pouco ainda com a nova criação que me foi prometida. No meu próprio corpo eu ainda experimento dores, experimento doenças, eu experimento frustrações, tristezas, muitas experiências que me remetem mais a um mundo que ainda jaz no maligno e a uma humanidade ainda sujeita aos efeitos da queda do que a uma nova criação, esta nova criação que Paulo está afirmando que eu já sou. Você se sente assim também, às vezes? O Marcos acabou de dizer que participou de um velório ontem, na verdade acompanhou uma família enlutada. A morte ainda é parte da nossa experiência e morte não é coisa nova. Morte é coisa velha. Passou ou não passou, afinal de contas? Eu sou ou não sou nova criação?
E a resposta talvez seja mais complexa do que sim ou não. Sou, não sou. Eu quero olhar não só para mim, não só para você, não só para nós como indivíduos que foram alvos da graça redentora de Jesus, que nos torna, sim, nova criação, como o apóstolo Paulo afirma aqui. Mas eu queria nessa noite que a gente olhasse para tudo. Porque essa nova criação que eu já sou e que eu ainda, em alguma medida, não sou plenamente, não se limita a mim, mas diz respeito a tudo. Tudo o que há. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 5, diz assim: o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Todas as coisas. Há um processo de restauração que inclui a mim e a você, mas que vai muito além de nós. Que inclui absolutamente tudo o que há. E Deus está empenhado em fazer novas todas as coisas. E o desafio talvez então para mim e para você seja aprender a viver nessa tensão complexa entre o que nós já somos e o que nós ainda não somos. Entre aquilo que já aconteceu em Cristo e o que ainda está por vir, também em Cristo. Jesus nos oferece esse caminho. Jesus nos ensina a viver de tal maneira que nós possamos lidar com essa tensão, por mais desafiadora que seja, enquanto Ele ainda está fazendo novas todas as coisas. Me parece que uma das coisas que Jesus nos ofereceu para nos ajudar a viver nessa tensão foi uma oração. Ele nos ensinou uma oração, Ele nos presenteou com uma oração. Porque parece que orar é essencial para vivermos nessa tensão, nesse lugar difícil em que eu já sou, mas eu ainda não sou. E eu quero olhar para essa oração que Jesus nos deu, nos ensinou a fazer. E ela está no centro, no lugar central do seu sermão mais conhecido, o Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, versos 9 a 13, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Eu quero destacar um verso em particular para a nossa reflexão dessa noite, mas quero ler a oração completa e muito provavelmente você sabe de cor. E eu lerei na versão NVI, mas acompanhe aí na sua Bíblia também. Diz assim, palavra de Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Eu quero pensar com vocês nessa noite, queridos, sobre o que significa praticar o caminho de Jesus como o meio pelo qual nós participamos da resposta a essa oração. Especialmente com foco no que diz o verso 10 deste capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus diz no verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja se você concorda com uma premissa que vai nos acompanhar durante essa mensagem, e é a seguinte: é que a maneira como nós praticamos o caminho de Jesus no lugar onde nós estamos influencia a maneira como o reino de Jesus é estabelecido nesse lugar. Deus nos coloca num determinado lugar, num contexto. Deus plantou esta igreja num bairro, no Jardim Botânico, em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil, no século XXI. Há um contexto específico onde Deus
plantou você, e há outros aspectos desse contexto que são mais particulares à sua própria vida, à sua família, o lugar onde você mora exatamente, o lugar onde você trabalha ou estuda, os seus relacionamentos, os lugares que você frequenta, os ambientes em que você estabelece a sua vida. E Jesus nos chama para sermos seus seguidores, seus discípulos nesse lugar, nesses lugares, nesses ambientes, com aquelas pessoas específicas que cercam você, que interagem com você nesses ambientes. E a maneira como você então decide praticar o caminho de Jesus, ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, nestes ambientes, nesse contexto, com essas pessoas, isso influencia a maneira como o reino de Jesus é estabelecido naquele lugar. A maneira como aquelas pessoas conhecerão Jesus, a maneira como elas olharão para a sua vida e para o fruto dela e aprenderão a respeito dele. Então há uma relação direta, perceba aqui comigo, entre a qualidade da vida que nós vivemos como discípulos de Jesus e o estabelecimento do seu reino no lugar onde nós vivemos essa vida. Percebe? E é muito importante a gente pensar a respeito disso, pensar a respeito dessa ideia de prática, de como é que eu tenho praticado a minha vida cristã, como é que eu tenho praticado o caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus é isso, é algo que requer prática. Porque nós, no Ocidente, já há bastante tempo, por valorizarmos muito a razão, o conhecimento intelectual, talvez na igreja também, tenhamos negligenciado um pouco essa ideia de prática. Às vezes a gente imagina que para seguir Jesus basta crer certo, basta crer nas coisas certas, basta adquirir as informações certas a respeito de Deus, da sua palavra, e automaticamente eu vou viver uma vida cristã frutífera, íntegra, madura. E sem dúvida, queridos, o conhecimento intelectual, racional, a respeito de Deus, a respeito da doutrina, da teologia, da palavra, é fundamental para o nosso discipulado. Mas neste mesmo sermão, curiosamente, Jesus começa e termina esse seu sermão tão conhecido e tão longo também, de Mateus 5 até Mateus capítulo 7, falando a respeito da importância de praticar, não apenas de saber, de conhecer. No início, ele fala a respeito da necessidade de ouvir e obedecer às suas palavras, em Mateus 5,19. No final, lá em Mateus 7, na conclusão do sermão, do verso 24 ao 27, numa espécie de mini parábola bem conhecida, ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, mas em contraste a este homem, há um homem tolo, insensato, que ouve as palavras de Jesus também. Então perceba, ele também ouviu, ele também adquiriu informações a respeito de Jesus, informações boas, certas, vindas do próprio Jesus, mas a diferença é que este homem não praticou. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a casa sobre a areia. E aí o que vai acontecer com essa casa? No momento da tribulação, no momento da tempestade, da dificuldade, essa casa vai cair porque não tem alicerce, não tem um fundamento firme. Então perceba, nós precisamos praticar o caminho de Jesus. A vida cristã é um caminho que requer prática. E à medida que nós praticamos, nós mudamos, nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos enraizamos nele, nós permanecemos em Jesus. E por isso, queridos, eu não quero frustrar ninguém aqui, porque eu espero que você tenha vindo para este acampamento cheio de expectativa do novo de Deus na sua vida. Mas a verdade, queridos, é que não existe nenhum evento, nenhum acampamento, nenhuma conferência, nenhuma reunião de oração, da qual você possa participar e automaticamente sair dali pronto, como um discípulo de Jesus plenamente desenvolvido e maduro em todas as áreas. Não existe esse lugar. Se existir, se você descobrir onde é, me convida para ir. Vamos todos para lá. E os nossos problemas estarão resolvidos. Mas, queridos, esses eventos, esses encontros, eles funcionam como catalisadores dessa obra, mas há um chamado, como Eugene Peterson diz, para uma longa obediência numa mesma direção. Isso é o discipulado. Uma longa obediência na mesma direção. Praticar o caminho de Jesus em comunidade, uns com os outros. Isso é desafiador.
E se nós queremos praticar esse caminho como uma forma de participar do que Deus quer fazer em Brasília como no céu, então nós precisamos refletir sobre por que é que Jesus nos ensina a orar assim. Não de outra forma. Você reparou que o texto começa dessa forma? Jesus diz: vocês orem assim. Vocês orem assim. Não dá para a gente explorar só nessa noite tudo o que está contido nessa oração maravilhosa, extraordinária que Jesus nos ensinou. Mas não é curioso que a gente, que é evangélico, a gente tenha o costume de orar de todas as formas possíveis, menos assim? Não é curioso? Às vezes até a gente tem uma certa aversão quase a essa oração, porque a gente vê os católicos orando, e aí a gente diz que eles estão rezando, e aí a gente tenta fugir e se descolar, talvez, dessa prática deles, mas aí a gente não ora assim. Muitos de nós não oramos assim. Essa oração quase não faz parte da nossa vida devocional, da nossa vida com Deus. Mas é curioso, Jesus diz: orem assim. Será que a gente não tem negligenciado esta oração? Não numa perspectiva religiosa de uma mera repetição vazia, não é isso que eu estou sugerindo. Será que nós não temos perdido a oportunidade de meditar nessas palavras e orá-las, seja pelo medo de parecer católico, ou por desprezarmos hoje em dia o valor de liturgias e repetições, não como religiosidade, mas como prática, disciplinas espirituais, que têm sido negligenciadas, mas que precisam talvez ser resgatadas com a motivação certa, com o coração no lugar certo. Quando essa oração aparece em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ela aparece quando os discípulos se voltam para Jesus, enquanto Jesus estava orando. Olha que interessante. Jesus estava orando, os discípulos se voltam para ele e dizem: mestre, ensina-nos a orar. E aí ele diz: tá bom, orem assim. E é essa versão, só que um pouco mais resumida. Essa oração, mas numa versão um pouco mais resumida, que aparece lá em Lucas 11. Talvez, queridos, a gente precise acreditar em Jesus e aprender a orar do jeito que ele ensinou. Parece que orar assim era importante para ele. Por quê? O que tem nessa oração que torna essa oração importante? Eu queria destacar 3 coisas. Primeiro, Jesus nos chama a orar e viver como quem se identifica com o nome, o reino e a vontade do Pai. Nós nos identificamos com um nome que não é o nosso, com um reino que não é o nosso, com uma vontade que não é a nossa. Via de regra, veja se você concorda comigo, nossa vida de oração seria melhor caracterizada por uma oração chamada Pão Nosso do que Pai Nosso. Você concorda? A gente costuma orar mais a oração do Pão Nosso do que do Pai Nosso. Porque a gente costuma orar primeiro pelo pão, antes de reconhecermos quem é o Pai. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós focamos na nossa vida de oração, e eu não estou dizendo que é verdade necessariamente a seu respeito, eu estou confessando que muitas vezes é verdade a meu respeito, ok? É muito comum que na minha vida de oração a prioridade esteja no pão. Ou seja, nas minhas necessidades, mais do que no meu relacionamento com Deus. Mas você percebeu que a primeira parte dessa oração foca em propósitos, assuntos para essa conversa com Deus, que são muito maiores do que os nossos desejos e necessidades. Tem uma perspectiva até cósmica, tem a ver com, não apenas comigo, mas com tudo. Você reparou nisso? Porque Jesus nos ensina a orar primeiro dizendo que nós queremos santificar o nome de Deus, que Ele seja reconhecido como santo. Nós queremos que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Eu não apareci na oração até agora e nem você reparou? É tudo sobre Deus, é sobre o Pai, é sobre o que Ele quer fazer, não apenas na minha vida, mas em tudo, em todos.
A segunda parte nos inclui. Então fique em paz, você pode orar pelo pão, está tudo certo. A segunda parte foca naquilo que é necessário para que a nossa vida floresça aqui na terra. Nós pedimos por provisão, o pão de cada dia. Nós pedimos por perdão, dar e receber. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E nós pedimos por proteção. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Pedimos por provisão, perdão, proteção. Mas a ordem importa, queridos. A ordem em que as coisas aparecem na oração importa. Vocês se lembram que quando Jesus multiplicou pães e peixes, e a multidão comeu até ficar satisfeita, o que eles tentaram fazer em seguida foi proclamá-lo rei à força. Vocês lembram disso? Eles quiseram nomear Jesus, declarar Jesus o rei deles. E o que Jesus fez quando eles tentaram fazer isso? Fugiu. Não deixou. E não é curioso, porque ele veio para ser o quê? Ele veio para ser o rei, certo? Ele veio para ser o rei, mas quando tentaram declarar rei, coroar rei, ele não quis, ele não aceitou. Por quê? É de se entender a postura da multidão. Quem é que não quer um rei capaz de suprir instantaneamente todas as suas necessidades? Mas quando tentaram fazer isso, instantes depois, quando Jesus os encontra novamente, ele os confrontou e ensinou que eles deveriam confiar nele. Porque ele havia sido enviado pelo Pai, sim, para ser o rei deles, mas não desse jeito. Tanto naquela história, e ela está em João capítulo 6, como aqui no Sermão do Monte, Jesus está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Jesus está mostrando que a confiança nele e no Pai vem antes da busca pelo pão. Não porque sejam coisas opostas, incompatíveis, antagônicas, mas porque uma decorre da outra. E há uma relação de primazia entre elas. Ou seja, o que eu quero dizer é que no reino de Deus, o Pai e o pão não estão em confronto. A questão é a ordem e a posição de cada um em nossos corações, porque o pão vem do Pai. Amém? O pão vem do Pai. E o reino vem do Rei. E ele nos ensina a orar, desejando que o reino venha, e que a vontade desse rei seja feita na terra como é no céu, porque ele quer me ensinar a confiar e me submeter. E quando eu confio em Jesus, eu estou me identificando com o seu nome, vivendo como cidadão do seu reino e me submetendo à sua vontade, mesmo quando ela é diferente da minha. E aí quando eu entendo isso, querido, sabe o que acontece? Eu me preocupo menos com o pão. Porque eu sei quem é o meu Pai. Então eu me preocupo menos com o pão. Eu oro pelo pão, mas eu oro depois, se sobrar tempo. Eu tenho outras coisas mais importantes para conversar com o Pai primeiro. Porque no reino de Deus, queridos, seus filhos e filhas são satisfeitos. Então essa ordem de buscar primeiro o Pai, ou seja, o nome, o reino e a vontade de Deus, é reiterada por Jesus nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quando ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas pelas quais vocês ainda se angustiam, se preocupam, serão acrescentadas. Vocês nem precisam se preocupar com elas, se buscarem em primeiro lugar o reino. E essa prioridade pode ser medida na maneira como nós oramos. E vai se refletir na maneira como nós vivemos. Porque perceba, mesmo os elementos da oração que tem a ver comigo, com os meus desejos e necessidades, são tratados por Jesus numa perspectiva que excede a minha própria vida. Porque o pão, ele diz para pedir o de cada dia. Então isso significa que eu todo dia vou ser convidado a depender de novo de Deus. E da provisão dele para aquele dia. O perdão
Ele não vem simplesmente com uma promessa, ele vai te perdoar. Ele vem com a responsabilidade, assim como você perdoar quem deve você. Então inclui o meu irmão, inclui a comunidade, inclui outras pessoas. A proteção da tentação e do mal faz com que o Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, e mais desejável e atraente do que a maior das tentações, seja reconhecido e glorificado por meio das nossas vidas. E é por isso que essa oração termina com adoração, queridos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós adoramos a Deus em reconhecimento a quem Ele é, o que Ele faz. Então veja, não há uma dimensão na minha relação com Deus apenas privada, particular. Jesus, nesse mesmo sermão, nos ensinou sim a orar em secreto, mas aqui ele está expandindo isso para mostrar que a minha relação com Deus, a minha relação particular com Deus, tem uma dimensão pública também. Porque eu não oro apenas sobre mim, nem primeiramente sobre mim, mas sobre o nome, o reino, a vontade de Deus sendo estabelecidos e reconhecidos por meio da maneira como eu participo da história dele, amém? Estão comigo? Eu estou sendo convidado a participar de algo muito maior do que a minha própria história. Mesmo quando eu oro pelo meu pão de cada dia. Então nós estamos sendo convidados, e particularmente nesse verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos sim clamando por uma intervenção de Deus na história. Venha o teu reino. Faz tudo novo, de novo, e para sempre. Mas é mais do que isso, queridos, é uma oração também de um compromisso. Eu estou me dispondo a participar. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou também orando, venha o teu reino por meio da minha vida. Venha o teu reino por meio da minha oração, venha o teu reino pela maneira como eu vivo esse reino diariamente, pela maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu sirvo as pessoas, como eu amo as pessoas, assim como Jesus me ama. Então a maneira como eu vivo a minha vida cristã é uma resposta a esse convite de Deus para participar com Ele da restauração, não apenas de quem eu sou, mas de tudo. Ele está fazendo novas todas as coisas, amém? E Ele quer nos incluir nisso. Ele nos faz novos para que a gente participe da renovação de tudo o que há. A obra não é apenas sobre mim, sobre nós. Então há uma responsabilidade aqui de continuar esse processo que o próprio Jesus inaugurou quando veio pela primeira vez, até que Ele volte. Um pastor chamado Rich Villodas, ele escreveu um livro que eu recomendo a leitura, chama-se Uma Vida Profundamente Formada. E nesse livro ele diz o seguinte: orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não é uma linguagem de passividade e resignação, como se nós estivéssemos dizendo assim: Deus, não há nada que nós possamos fazer, esse mundo está uma bagunça e um caos, então vem e resolve o problema. Não é isso. Orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é uma linguagem de participação. Nós estamos com isso dizendo: Senhor, há muito a fazer, mas nós só podemos no teu poder. Então que venha o teu reino e venha através de nós, e seja feita a tua vontade na minha vida e através dela. É uma linguagem de esperança, amém? De esperança, porque Ele vai completar essa obra, Ele quer usar a sua igreja para isso. E no fim, ele diz, os nossos esforços serão insuficientes, mas Deus fará novas todas as coisas. O mundo não será feito plenamente novo, a criação não será plenamente restaurada através de nós, queridos. Jesus vai precisar voltar para terminar o serviço. Mas é algo que nós somos chamados a fazer já, por meio do seu Espírito. Jesus nos chama a orar e a viver como quem se identifica com seu nome, seu reino e a sua vontade. O nome, o reino e a vontade do Pai. Em segundo lugar, ele nos chama a orar e viver como quem resiste aos reinos deste mundo. Porque veja se você concorda comigo, se eu oro, venha o teu reino, significa que ele ainda não veio plenamente, certo? Então que reinos estão aqui ainda vigentes? Outros, ou não?
Implícitas nessa oração estão algumas ideias. Uma delas é que nem sempre a vontade de Deus é feita na terra como é no céu. Porque também, se fosse, eu não precisaria pedir por isso. Seja feita a tua vontade. Maldade, violência, injustiça, dor, morte, não fazem parte da vontade última de Deus para os seus filhos. Não faziam parte do plano original, não fazem parte da nova criação. Nós precisamos orar, seja feita a tua vontade, porque ela ainda não está plenamente estabelecida entre nós. Nós oramos, venha o teu reino, porque ainda existem pessoas sofrendo escassez. E no reino de Deus não haverá isso. É por isso que nós precisamos pedir por pão, porque há o risco de faltar. E tem faltado para alguns. Existe maldade e violência, e muita maldade e violência no mundo, e é por isso que nós precisamos orar pedindo que Ele nos livre do mal. Existe mal dentro e fora de nós, e é por isso que a gente precisa de livramento das tentações, porque nós seremos tentados. Somos todos os dias. Você é também ou só eu? Somos tentados todos os dias, e há algo ainda dentro de nós que parece se inclinar para isso. Eu sou nova criação, as coisas velhas passaram. O que é que ainda há dentro de mim que me faz ser tentado? E às vezes cair na tentação. Jesus está dizendo, peça livramento dela. Peça para ser guardado dela, porque você já é, mas ainda não. Então, queridos, nós oramos, venha o teu reino, porque nós vivemos num mundo mau, num mundo que se rebelou e é contrário a tudo que diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Primeiros assuntos da nossa oração. É num mundo que não santifica o nome de Deus, que não o considera santo, embora ele seja. É um mundo que não reconhece que ele reina, embora ele reine. É um mundo que deseja fazer sua própria vontade e não a do Pai. E isso, queridos, é verdade sobre o mundo como um todo, é verdade sobre o nosso país, é verdade sobre a nossa cidade. E é por isso que nós precisamos orar para que venha o reino de Deus e seja feita a vontade dele em Brasília como é no céu. Porque a nossa cidade, é a minha opinião, você pode discordar, mas está mais para a Babilônia do que para a Nova Jerusalém que a gente está esperando. Ou não? Né? Então, até que seja Nova Jerusalém, tem trabalho a ser feito. E tem oração para fazer. Dallas Willard traz uma definição de mundo que eu gosto. Ele diz que o mundo são as nossas práticas culturais e sociais que estão sob o controle de Satanás e, portanto, opostas a Deus. Eu gosto da forma como ele define mundo como um conjunto de práticas culturais e sociais. Se o mundo é esse conjunto de práticas que estão debaixo do domínio de Satanás, eu penso e acho que é natural concluir que se nós vamos viver de uma outra maneira, nós vamos precisar de um outro conjunto de práticas, certo? Nós vamos precisar de um outro conjunto de práticas que nos ajude a resistir e a andar na contramão dos caminhos do mundo, na direção do caminho de Jesus. Porque nós poderíamos imaginar simplesmente o seguinte, bom, se o mundo é isso, é esse ambiente, é esse conjunto de práticas culturais e sociais que se opõe a Deus e que serve aos desígnios do maligno, por que Deus simplesmente não destrói tudo e tira a gente daqui de uma vez? Seria uma alternativa mais rápida, né? E confesso que é bem sedutora também. Mas, queridos, tem um problema com essa solução. O problema é que Deus amou o mundo. Obviamente, queridos, que eu não me refiro ao mundo, o sistema. Esse conjunto de práticas culturais, sociais, debaixo do governo hoje de Satanás. Mas Deus ama tudo o que Ele criou, o cosmos. Que é a palavra que aparece lá em João 3,16, quando você lê Deus amou o mundo. É bom a gente pensar assim, Deus me amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para me salvar. E é verdade. A cada um de nós. Mas Ele amou tudo o que Ele criou. Ele ama tudo o que Ele criou. E Ele não vai desistir tão facilmente do seu propósito de restaurar todas as coisas, de fazer tudo novo.
Quando Jesus, então, antes de ir à cruz, orou ao Pai, ele disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e preste atenção, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então Jesus ora ao Pai, e ele poderia ter dito: leva eles comigo de uma vez. Leva todo mundo e manda logo o fogo e queima o que tem aqui. Mas não, ele diz: eu fui enviado por ti, Pai, ao mundo para fazer algo, ou para começar a fazer algo. E eles não são daqui como eu não sou, mas assim como você me enviou, eu os envio a esse mesmo mundo. Queridos, Deus ama o mundo e Ele está comprometido em transformá-lo e restaurá-lo através de nós, sua igreja, no poder do seu Espírito. E assim como o reino dele não é deste mundo, aqueles que pertencem ao reino dele também não são, mas preste atenção. Nós não somos do mundo para podermos ser para o mundo. Deu para entender? Nós não somos do mundo para podermos servir ao mundo, para podermos ter algo a oferecer para este mundo. Se nós pertencêssemos a este mundo, não haveria nada a oferecer, seríamos mais do mesmo. Mas porque nós não somos deste mundo, nós temos algo para dar para este mundo, que o mundo não tem. Então, para nós servirmos o mundo, queridos, nós não podemos viver como se pertencêssemos a ele. Percebe? Há um conflito entre reinos. Há uma resistência, há uma batalha. E muitas vezes é difícil imaginar que essa batalha pode ser vencida, porque quando a gente olha para as notícias, quando a gente olha para o WhatsApp, quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para a rua, a sensação é que a batalha está sendo perdida. Mas eu quero te lembrar que essa batalha, na verdade, já foi vencida por Jesus. Então não há mais um conflito real entre o reino de Deus e os reinos deste mundo, porque eles agonizam nos seus últimos suspiros, porque já foram humilhados e vencidos na cruz. E é por isso que nós precisamos resistir a eles, porque eles estão agonizando, porque eles já sabem que são derrotados, ainda que momentaneamente pareçam fortes, são fracos. Forte é o reino dos céus, forte é o reino que se fez fraco e se entregou para sofrer nas mãos dos inimigos, para expor sua natureza real, frágil e mentirosa. O que estava acontecendo na cruz, queridos, paradoxalmente, é que Jesus estava sendo realmente coroado. E imaginavam que era a zombaria colocar uma coroa na cabeça dele, mas mal sabiam eles que eles estavam declarando o que realmente estava acontecendo. Na cruz, Jesus foi coroado como o verdadeiro rei do universo. E a exposição dos reis e reinos deste mundo como os poderes das trevas, era isso que estava acontecendo lá. Roma, os próprios líderes religiosos de Israel, sendo expostos como marionetes nas mãos dos verdadeiros poderes malignos, das trevas que agiam por meio daqueles. Esses reinos que seduzem e enganam a humanidade desde a queda em direção à morte, embora prometam vida. Mas a verdade, queridos, a realidade, embora a gente nem sempre se lembre disso e veja isso e viva a partir dela, é que Jesus já reina sobre tudo. E Ele é o verdadeiro rei do mundo, do cosmos. E todo o governo e autoridade estão em suas mãos. E aí nós agora, como seu povo, seus discípulos, seus aprendizes, estamos seguindo o seu exemplo de serviço sacrificial, entregando as nossas vidas por amor à nossa cidade, ao nosso próximo, como forma de anunciar o que já é real, o que aconteceu na cruz. Nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e para que eu possa contribuir para que isso aconteça, para que eu possa participar da vinda do reino, eu preciso ter o que oferecer para o mundo. Eu não posso ser como mais um que pertence a ele. Um pastor que eu gosto muito, chamado Tyler, ele
ele era pastor em Nova York, alguns anos atrás, e ele, uma vez pregando, disse assim: eu preciso me libertar dos ídolos de Nova York para poder ministrar às pessoas de Nova York. E eu gosto, então, desde que eu ouvi isso, de parafrasear, dizendo que nós precisamos nos libertar dos ídolos de Brasília para a gente poder ministrar às pessoas de Brasília. Mas se os nossos ídolos, queridos, forem os mesmos da cidade, o que a gente tem para oferecer para ela? Nossa cidade tem ídolos. Nossa cidade idolatra o poder. Nossa cidade idolatra o status. Nossa cidade idolatra o dinheiro. Nossa cidade idolatra o CEP. Já pensou nisso? Pelo CEP os conhecereis. Lago Sul? Vocês estão numa zona perigosíssima. Jardim Botânico. Pelo CEP. Nossa cidade idolatra o networking. Eu sou amigo do fulano. Nossa cidade idolatra o que outras cidades também idolatram, a bebida, o sexo. A lista é longa, mas enquanto nós formos reféns dos ídolos da nossa cidade, nada temos a oferecer a ela. Porque nós somos cidadãos de outro reino. Então, orar, vem o teu reino, é se identificar com Jesus no mundo e na missão que Deus nos confiou, queridos. E é resistindo em oração que nós seremos capazes de amar em ação. Quando nós oramos, vem o teu reino, é porque ele ainda não veio plenamente, ele está entre nós. Jesus disse isso quando começou o seu ministério: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Ele está entre nós, ele está aqui. E de vez em quando a gente tem vislumbres dele. Quando a gente se reúne, adora e o povo de Deus celebra, e quando milagres acontecem, salvação acontece, e o consolo do Espírito acontece, e o encorajamento acontece, quando essas coisas se manifestam entre nós, nós temos vislumbres, relances do céu na terra. Mas a verdade, queridos, é que esse reino ainda não veio por inteiro, então nós precisamos orar para que ele venha. E quando nós oramos para que ele venha, nós estamos dizendo: Senhor, usa a nossa vida para que ele venha. Para que ele venha naquela repartição, naquela faculdade, naquele bairro, naquele condomínio, na nossa igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus nos chama para orar e viver, por último, como quem se une a Deus na renovação de todas as coisas. O que nós aprendemos nessa oração, à luz do que nós vimos nessa noite, é que o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, decidiu por alguma razão que só a sua soberania e a sua graça podem explicar. Ele decidiu nos incluir. Nos incluir como seus filhos no plano de redenção e de reunião do céu com a terra. E é isso que o Evangelho é, queridos. Essa é a boa notícia. O N.T. Wright diz assim: o Evangelho é o anúncio de que tudo mudou com a vinda de Jesus. O que nos leva a uma nova maneira de viver. É o estilo de vida do reino de Deus, em lealdade ao Rei, que restaura definitivamente todas as coisas. Isso significa que Ele já está entre nós. Claramente ainda não de forma plena e completa. Os reinos deste mundo continuam em ação e boa parte do tempo eles aparentam até estar triunfando. A gente precisa entender o que realmente está acontecendo. E é um paradoxo, sabe? É por isso que não é tão simples assim. É por isso que eu comecei falando da minha frustração, muitas vezes, com o fato de saber que eu já sou uma nova criação em Cristo, mas nem sempre me sentir assim. Nem sempre conseguir viver dessa forma. Volta e meia ainda cair nos erros do velho Pedro, da velha natureza. Não é simples aprender a viver nesse paradoxo. Porque a gente está tentando pegar um Deus que é eterno e um reino que é eterno e fazer caber na dimensão da nossa existência temporal aqui. E não cabe, exatamente. Esse reino é quando, afinal? Ele já foi, ele é agora, ele é depois. Jesus, eu já mencionei, quando começou o seu ministério, ele começou pregando: arrependam-se, pois o reino dos céus está aqui, está próximo, não no sentido de que um dia, em breve, ele virá, mas ele está perto, ele está entre nós, é chegado.
Então, a gente lê isso e pensa, bom, o reino aconteceu. E quando Jesus estava aqui, que maravilha. Olha os sinais e as evidências de que o reino estava aqui na terra, porque ele fazia milagres, ele curava as pessoas, e ele ressuscitava os mortos, e coisas extraordinárias aconteciam. Realmente, quando Jesus estava aqui, o reino estava aqui. Será que é um reino passado? Ou será que é um reino presente? Porque parece ser, quando ele nos chama a orar, dizendo, venha o teu reino. Quando? Ele não dá uma orientação dizendo assim, ó, ora para vir daqui a uns 15 anos. Ora para vir daqui a uns 1000 anos. Ora para vir daqui a uns 300 anos. Não, venha o teu reino como quem desesperadamente precisa que esse reino venha e venha agora. Se manifeste agora entre nós. Senão estamos perdidos. É um reino passado? É um reino presente? Ou será que é um reino futuro? Porque aí você vai lá para Apocalipse, por exemplo, capítulo 11... Verso 15 diz, o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Queridos, e aí? O reino foi, é ou será? E sabe qual é a resposta melhor que eu consigo pensar? A resposta é sim. O reino é passado, é presente ou é futuro? E eu acho que a resposta é sim. Ele começou com Jesus, ele está entre nós e ele virá plenamente um dia, quando o rei voltar. E aí a gente precisa entender isso, que a gente está vivendo em Jesus no eterno agora. Por mais misterioso que isso seja. No eterno agora. Foi por isso que a gente deu para a nossa igreja o nome de Vértice, porque é esse lugar de intercessão, de conexão. Porque Jesus me parece que é esse lugar entre o eterno e o agora, é onde essas coisas se tocam. É onde misteriosamente a eternidade toca o agora. Ou você não acha que a gente está vivendo esses dias aqui um pouquinho do céu? Não é? Ele e o reino dele não cabem dentro das nossas dimensões normais, especialmente do nosso tempo. E é por isso que o reino é ontem, hoje e para sempre. E o reino é onde o rei está. O reino é onde o rei está. E se o rei está presente, o reino está presente, amém? É onde Jesus reina, é onde a sua vontade é estabelecida, é onde o seu povo o adora, ali é o reino. Ele é. Então, eu sei, é difícil entender isso. E talvez o objetivo não seja entender, mas seja participar. Talvez a minha melhor tentativa de explicação, e eu não sei se ela é boa, mas é a melhor que eu tenho, seja dividindo isso em 5 atos. Talvez a gente possa dizer que quando Jesus veio, a vinda dele pela primeira vez ao mundo, ali aconteceu a colisão entre o reino dos céus e os reinos deste mundo. Quando Jesus morreu na cruz, ali aconteceu a vitória do reino dos céus sobre os reinos deste mundo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele começou a estabelecer o seu reino dos céus em lugar dos reinos da terra, porque a vida venceu a morte. Quando Jesus ascendeu aos céus e se sentou à direita do Pai, houve a sua entronização como rei do universo, muito acima dos reinos deste mundo. E no dia em que ele voltar, os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor. Então, queridos, por que isso é importante? Você vê que é mais do que eu ser nova criação, o propósito de Deus. Mas Ele faz isso em mim para me convidar a participar do que Ele quer fazer em tudo, do que Ele está empenhado em fazer em tudo. Que privilégio, não é mesmo? Participar dessa história. Não é a minha história. E é reduzir Jesus demais. Se eu imaginar que tudo o que Ele veio fazer foi consertar a minha história. E é me reduzir demais. Imaginar que todo o propósito dele para mim é consertar a minha história. É melhor que isso. É me redimir para redimir tudo. E me usar para isso. Aleluia. Louvado seja Deus, que privilégio.
Talvez, queridos, a gente passe tempo demais pensando que Jesus veio e está fazendo a minha vida nova para me tirar desse mundo e me levar para outro lugar. Quando, na verdade, Ele me quer aqui para fazer deste lugar um outro lugar. O N.T. Wright também diz assim: Jesus tinha muito pouco a dizer sobre como podemos ir para o céu depois de morrermos. Uma vez que a sua mensagem e a oração que ele nos ensinou, e ele está se referindo a esta oração, não são sobre como nós podemos ir para o céu, mas sobre como o céu, com seu governo e autoridade, vem à terra. Novos céus e nova terra. E, queridos, diante de tudo isso, sabe o que nós somos chamados a fazer? Orar. Nós oramos por provisão num mundo de competição e escassez. Né? É difícil. Difícil pagar as contas. Então nós oramos por provisão porque falta. Quanta gente está sofrendo com falta. Nós oramos por perdão porque estamos num mundo de acusação, condenação. E perdão é raridade no mundo em que nós vivemos e a nossa capacidade de perdoar uns aos outros, às vezes por ofensas pequenas, num grupo de WhatsApp, nossa capacidade de perdoar uns aos outros parece cada vez menor também. Então nós oramos, perdoa-nos, como nós perdoamos. Nós oramos por proteção porque é um mundo cada vez mais injusto e violento, cruel. Eu não preciso te dar exemplos para provar isso. E enquanto nós oramos, nós agimos. Como o corpo de Jesus na terra, engajado na sua missão de trazer o seu reino e estabelecer a sua vontade por meio do amor, da compaixão, do serviço sacrificial, a exemplo dele. Ele não precisou ir para Roma e destronar César. Ele foi para a cruz, em silêncio. E o que esperar dos seguidores desse servo sofredor, querido, senão um caminho semelhante? E esse triunfalismo, então, que a gente vê sendo pregado nas igrejas hoje, é ofensivo até, não é só errado. E eu reconheço que é desanimador muitas vezes. Porque, por mais que a gente ore e haja, nem sempre a gente vê as coisas mudarem de imediato, não é mesmo? Certamente você ora por assuntos há 1 ano, 2, 5, 10, aparentemente ainda sem a resposta ao seu pedido. Há situações nas quais você já se engajou para servir pessoas vulneráveis ou para resistir a uma situação de injustiça, ou dor, ou violência, ou sofrimento e tentar ser a presença de Jesus num ambiente como esse. E de repente você já se esforçou muito para fazer alguma coisa a respeito e pouco mudou. Algo aqui e ali, mas de vez em quando a gente desanima. Mas, queridos, olhe para a história da humanidade e que tipo de mundo e de civilização existia antes de Jesus e da igreja. E a maneira como o cristianismo alterou completamente o curso da humanidade, em todos os aspectos. Há limites do que nós vamos conseguir fazer neste ponto, neste momento da história em que nós estamos. Enquanto o reino não está totalmente estabelecido na terra como no céu. E é por isso que Jesus nos deu de presente uma oração. Nós lutamos para mudar tudo o que pudermos, para que a terra se pareça um pouco mais com o céu. Naquilo que nós não conseguimos, nós lamentamos. Nós choramos com quem chora. Nós demonstramos misericórdia. E ser um cristão, e eu prometo que eu estou terminando agora,
Ser um cristão, queridos, eu gosto dessa definição, é um filósofo que deu, um teólogo, filósofo que deu, ele diz: tornar-se cristão é desviar-se sem ir embora. Falando a respeito do nosso engajamento com este mundo. Desviar-se sem ir embora. Desviar-se porque a gente não vai dizer sim para tudo o que o mundo quer que a gente diga sim. Desviar-se porque nós não somos daqui. Desviar-se porque nós não participaremos de muitas práticas que o mundo sugere, propõe, impõe. Mas nós não vamos para outro lugar. Nós vamos continuar servindo e amando como Jesus. Porque a nossa oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E enquanto não for assim, nós estaremos aqui lutando, amém? Orando e agindo em nome de Jesus. Talvez você tenha vindo a este congresso, tudo se fez novo. A expectativa de sair daqui com todos os seus problemas resolvidos. Seria tão bom, né? Jesus podia voltar até terça-feira, seria maravilhoso. Amém. Maranata. Para o caso de ele não vir, vamos orar? Você pode fechar os seus olhos?